Olá, meu nome é Marina Mendonça Navarro e eu sou graduanda de Zootecnia na Universidade Federal de Viçosa. E no Simpósio de Integração Acadêmica de 2025, vou apresentar um trabalho de iniciação científica intitulado como Os efeitos do zinco ditripeptídeo e do sulfato de zinco sobre o desempenho e a concentração sérica de zinco em suínos de crescimento. Bom, eu sou a primeira autora e como orientador tenho o professor Dr. Jansler Gênova e colaboradores como Pedro Carelli, Rayane Nunes, Damares Castro e Paloma Vaz. Com apoio financeiro temos a CNPq, a empresa IES, FAPEMIG e CAPES. Já sobre o trabalho, temos que na introdução, o zinco é um mineral essencial que atua como cofator enzimático em processos como a síntese de proteínas e o metabolismo energético, além de exercer função moduladora em vias bioquímicas de órgãos como o fígado. Em suínos, a biodisponibilidade de zinco depende da forma química utilizada na suplementação, e fontes orgânicas como o zinco ditripeptídeo apresentam maior eficiência de absorção em comparação a fontes inorgânicas como o sulfato de zinco. Devido à quelação do zinco com peptídeos, que facilita seu transporte por carreadores específicos, além de reduzir a competição com outros cátions como o cálcio e ferro no intestino. Como objetivo do estudo, tivemos que avaliar os efeitos da suplementação com o zinco ditripeptídeo e o sulfato de zinco sobre o desempenho zootécnico e a concentração sérica de zinco em suínos em crescimento. Material e métodos utilizaram um total de 90 suínos machos castrados híbridos da raça Londrace Lard White com 63 dias de idade e uma média de 25 quilos, e eles foram designados em um delineamento de blocos casualizados, com 10 repetições por um suíno baia, e um esquema fatorial 2x4, ou seja, duas fontes de zinco, o sulfato de zinco e o zinco ditripeptídeo, em 4 níveis de zinco, 30, 60, 90 e 120 mg por quilo de dieta, além de um controle negativo, ou seja, sem suplementação de zinco. A água e as dietas experimentais foram oferecidas à vontade durante todo o experimento, e os animais foram pesados nos dias 0, 30 e 60, bem como o consumo e as sobras foram monitorados para calcular as variáveis de desempenho. Para as análises estatísticas, as fontes de níveis de zinco correspondentes aos tratamentos foram considerados efeitos fixos, enquanto animal, bloco e erro residual, fatores aleatórios. O efeito dos tratamentos sobre os dados de desempenho foi analisado por meio de análises de covariância. Um caso significativo com p-valor menor ou igual a 0,05, o efeito da fonte foi analisado pelo teste T, enquanto que o nível pelo teste post-hoc de Tukey. E diferenças entre a fonte e o controle negativo foram avaliadas pelo teste de Dunnett, cuja tendência foi declarada quando o p-valor estava entre 0,05 e 0,10. Contrastes polinomiais foram realizados para medir os efeitos lineares e quadráticos conforme os níveis de zinco. Nos resultados, tivemos que os suínos suplementados com zinco ditripeptídeo ou sulfato de zinco apresentaram desempenho superior em comparação ao controle negativo, exceto para conversão alimentar, na fase 1 de 0 a 30 dias, em que não foram observadas diferenças significativas entre ZNSO4 e o controle negativo. Ainda na fase 1, os animais do grupo 120 mg por quilo apresentaram tendência a maior consumo diário de ração médio na fase 2, e que na fase 2, de 30 a 60 dias, os suínos com ZN-peptídeo exibiram valores majoritariamente superiores de peso corporal final em relação ao grupo de ZNSO4. Tanto o peso corporal final quanto o consumo de ração médio diário foram mais elevados no grupo de 120 mg por quilo em comparação ao grupo de 90 mg por quilo. Foram observados efeitos lineares e quadráticos significativos para as concentrações séricas de zinco em resposta ao aumento dos níveis dietéticos de zinco para ambas as fontes. Os suínos com zinco-peptídeo apresentaram maiores concentrações séricas de zinco comparadas ao sulfato de zinco para todos os tempos avaliados. E como conclusão, tivemos que
suplementação de zinco melhora o desempenho de suínos, especialmente nos níveis de 60 e 120 mg por quilo, embora o desempenho não tenha diferido entre as fontes. O ZN-peptídeo apresentou maior biodisponibilidade em comparação com o ZN-SO4, e conclui-se que a utilização de fontes orgânicas de zinco representa uma abordagem sustentável para atender às exigências nutricionais de suínos em crescimento, permitindo reduzir os níveis de suplementação dietética, com benefícios econômicos e ambientais. Aqui está a biografia utilizada para o resumo, e muito obrigada.